palavras, né? De 1 ao 10. Sim, palavras de 1 a 10. E no palavras, sua velocidade já chegou em quanto? Na última aula, ela chegou 275 palavras por minuto e 70% de compreensão. Certo. O primeiro teste deu quanto? O primeiro deu 200 palavras por minuto e 22,5 de compreensão. Isso. Então, nos primeiros momentos, a gente trabalhou em cima da compreensão e ela aumentou muito, né? Sim. Felizmente, as pessoas, elas nem sabem que não entendem, sabia, seu Zé Carlos? Não. Elas nem sabem. Então, a gente esteve em Paracatu, né? Fazia tempo que a gente não fazia um evento assim, né, ao vivo com as pessoas, presencial. Sim. Né? E a maioria agora tudo sendo online, né? Uhum. E as pessoas ficam impressionadas, né? Elas não sabem que entendem numa leitura 15%, 20%, e tem gente que zera. Né? Isso já foi bem. Eu leu 200 palavras com 20. Sabe quanto que eu fiz no meu teste? 200 com 30. E eu me considerava um gênio, porque eu li um livro toda semana. Então, o problema, né? E tem gente que ainda pensa que leitura dinâmica é só ler rápido, não é? Isso. Tanto que a gente trabalhou primeiro a sua compreensão. O senhor acha que foi bem no Palavras? Deu para treinar bem? Deu. No Palavra deu para treinar bem. Tá. Aí fez até o 10, várias vezes, todos os dias. Sim, todos os dias. Então tem que ter o desafio, não tem outra coisa para a gente fazer agora, senão o teste, né? Verdade. Então vamos ter que fazer uma avaliação. Nós fizemos quantos testes? São os 2? Foi 3, né? Método de estudo, né? Aí o outro que a gente usou foi qual? Não, acho que foi só isso mesmo, né? O método de estudo. Não, o que a gente fez por último, que deu 270 com 60%. 275 por 70%. Isso aí foi em qual texto? Isso aí que foi no... Tem que criar uma tabela, né? O senhor vai ver que na primeira página do caderno de textos para avaliação existe uma tabela, né? Então, o senhor vai vir aqui, ó, o senhor vai notar que existe uma tabelinha. O que é essa tabela? O senhor pode reproduzir ela aí, né? Ela é a sua medição, né? Então, o senhor vai escrever assim, texto número 1. Qual foi o texto? É isso aqui, né? Você pode escrever atrás, aqui, ó, atrás do primeiro texto, aqui, ó, tá aqui, ó, importância de fazer o importante. Então, pega essa parte em branco aqui, ó, aí você escreve assim, ó, tabela de testes, número 1, método de estudo, 200 palavras, não é isso? Quantos por cento? 200 palavras. Foi 22. Isso, aí escreve, número 1, método de estudo, 200 palavras por minuto, que é ppm, e quanto que eu entendia? 20% só. Aí o senhor vai pegar e vai anotar o nome do segundo texto. Tá. E qual foi o nome do segundo texto? Mistério. Mistério mesmo, viu? Então, o dia que o senhor descobrir, só escreve, tem que ser antes da próxima aula, né? Aí escreve 275 com 60 e tantos por cento. Já escreve aí, já faz logo a tabela para o senhor não esquecer. Tá. Que aí, quando a gente fizer agora o terceiro teste, aí já fica aí anotado, certo? Pode ser que no primeiro... Foi o que a gente fez na última aula, esse teste. Eu lembro que eu fiz essa aula contigo e eu decidi não avançar, né, no exercício. Manter o exercício com palavras, né? Vamos fazer agora o texto Bíblia Sagrada. A gente já fez ele? Não. Tá, então, mas você fez a tabela aí, anotou? Não, ainda não. E aqui vai demorar um pouco, né? Não, vai não. Escreve assim, ó. Tabela de teste. Tabela de teste. Qualquer página aqui, né? Não. Atrás,
né, que fica, não tem o primeiro texto? Antes do primeiro texto, você vai pegar o verso da folha. Eu deixo essa apostila com os versos em branco, não é para fazer volume, não. É para poder a gente fazer de diário, caderno de anotação, para tudo que o senhor for estudar, ficar aqui. Tá? Entendi. Aí escreve aqui, tabela de teste, número 1. Então, seria esse o primeiro. Então atrás do verso anterior. Uhum. Já está aí. Já. Isso. Tabela de testes, número 1. Método de estudo. Foi o primeiro texto que o senhor fez. Tabela de teste. Porque eu não sigo a ordem do caderno, né? Até para poder o aluno não correr o risco dele ir lá e estar lendo, né, o teste, né? Certo. Então, vou colocar Então, 200 palavras, né? ppm, palavras por minuto. A leitura dinâmica mede a velocidade em palavras por minuto, né? Então, se eu marcar 30 segundos, eu multiplico por 2. Se eu fizer um teste, eu vou ficando muito rápido, né? Vai chegar uma hora que, para fazer um teste, se eu marcar 1 minuto, eu leio 20 páginas em 1 minuto. É para contar depois, né, pessoal? Entendi. Aí a gente diminui o tempo para ficar mais fácil contar e comparar a velocidade. Então, tem textos que a gente lia em 1 minuto na primeira aula, né, que na última aula dá para ler 4 vezes. Entendi. E a compreensão, que foi 20. 20%, ou seja, a gente calculou os pontos, deu 20%. Anotou? Número 2, deixa um espaço aí para anotar o nome do texto. Pois aí, número 2. O nome do texto que foi lido? Deixa um espaço. Você não sabe, você vai procurar. Escreveu o número 2? Anota agora o segundo também, né? Deixa um espaço. 2, deixa um espaço para escrever o nome do texto. Aí, embaixo do número que o senhor escreveu, 200, o senhor vai escrever 275 ppm. Foi sua evolução. Certo. Tá, e a compreensão foi de... Foi de 70, né? Não, foi 60 e pouco, o senhor me disse. Não, 70%. 70? Ok, 70%. Tá bom. Então, agora vamos fazer o terceiro teste. Põe o número 3, nós não vamos escrever nada agora. Cada vez que eu fizer um teste, você tem que colocar aí nessa tabela para poder saber se está melhorando, se está piorando. Já pensou? Entendi. Está piorando? Não compreendo. Não pode, não. Então, nós vamos fazer agora o Bíblia Sagrada. Que é o texto da página 3, perdão, na página 3 da sua apostila, tá certo? Certo. Página 3. 3. Ok. Tá, e aí eu vou pegar e vou ligar no meu cronômetro aqui o tempo de 20 segundos. Tá. Para ler, tá certo? Certo. E aí só vai ler até onde aguentar. Tá. Não é para ler rápido, não é para ler devagar. Mas os exercícios que o senhor está fazendo já permite esse resultado. Certo. Tá? Então, atenção, começa. Pronto. Tá, quantos parágrafos deu para ler? Quase que eu terminei o terceiro, né? Terminei aqui. Então, no final do terceiro, correto? Então, atrás dessa folha, só vou escrever assim, ó. Final do terceiro parágrafo. Certo. Aí, número 1. Você lembra o título? A Bíblia Sagrada. Tá, escreve aí. Número 1, escreve a resposta.
10, né? Não sei o que o senhor escreveu, só vale o que está escrito. O que o senhor falou, eu até ouvi, mas só vale o que está escrito. A Bíblia Sagrada, o texto. Está escrito a Bíblia Sagrada ou está escrito Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada. Tá, então é só 5 pontos. Não tem esse A. Ah, Tá? Então, se o certo. nome do texto é Bíblia Sagrada, o senhor colocou a Bíblia, não é o texto, não é o título. Certo. Não é? Eu não posso chamar o seu nome José Carlos, não posso chamar a José, né? Aham, Não mudou? Seu nome é certo. José, não é a José? Tá. Aham, Número 2, a Bíblia é o maior best-seller do mundo, certo? certo. Ela é o livro mais popular do planeta. Número 2, então a Bíblia, além de ser o mais popular, a Bíblia também é o livro mais, Lido. escreve aí, lido. São 5. Cada um que o senhor acertar vale 2 pontos. Esse aqui é 5? Calma, não, 2 pontos, são 5 itens. É o 5 mais livros. lido, é o mais o quê? Mais vendido. Vendido, se é best-seller, é vendido. Já tem 2, já tem 4 pontos. Aham. É o livro mais o quê? Mais lido, mais vendido. Mais lido, mais vendido. Fugir a memória. Tá, então coloca aí 4 pontos. 4 4 pontos. pontos. Faltou traduzido. É o livro mais impresso, É. né? É o Aham. livro mais comentado. Aí, difícil, hein? Pergunta 3. Você vê que os testes são fáceis. Já é justamente para treinar, para ver se o aluno está evoluindo em velocidade e compreensão. Né? Se você lembra que o primeiro exercício é pegar um parágrafo, marca onde parou, né? Fecha o livro, não é isso? Aham. E Marca, comenta. fecha o livro, explica que leu em voz alta, não é isso? Isso. Isso. Aí lê mais um parágrafo, explica em voz alta. O senhor está fazendo? Tô. Está Só que fazendo em tem, qual ó, livro? eu estou fazendo aquele que o senhor me indicou, né? É, é, como evitar as preocupações e começar a viver. Isso. Tá, não pode parar. Aqueles outros Não, 2 eram até mais fáceis que eu mandei lá, né? isso. 100 lições para ser feliz. Então, os parágrafos são simples de explicar, né? Aí já vai fazendo uma ginástica com o cérebro. Aham. Número 3, a Bíblia é sagrada em 2 religiões. A Bíblia Sagrada Em 2 religiões. em 2 religiões. Ela é a cristã, Escreve aí, cristã ou cristianismo, né? é E para qual mais? cristianismo, ela não me recordo. Faltou o judaísmo, né? Ah, o Então, judaísmo. escreve 5 pontos. Não escreve a resposta, não. Só escreve o ponto, tá? Senão, Tá, quando a gente for conferir, a gente não sabe se o senhor lembrou, né? Se corrigiu. 5 pontos. Só lembrou metade, né? certo. Pergunta número 4. O texto está dizendo aí que os judeus, né, e os cristãos se relacionam de que forma? Então, como é o relacionamento deles, o contato de um com o outro? Relacionamento deles. Pode chutar? Não sendo eu, né? Não. Então, o que o senhor acha aí? Acho que eles, o relacionamento deles são relacionamentos diferentes.
Como assim diferentes? Não dá para entender nada com essa palavra. Relacionamento diferente? O que é um relacionamento diferente? Teologicamente diferente, temos concordância, Tá, ou... coloca teologicamente diferente. E põe um X, tá? Eu vou quebrar teu galho. Coloca 3 pontos. Porque 3 pontos. teologicamente 3 pontos só. É diferente, mas o que ele está querendo dizer aí é que eles não se dão bem. Não se dão Né? bem. Já teve guerra, né? Tanto que o judeu matou Jesus, ué. Não Foi. foi o judeu que crucificou Jesus? Então eles Sim. não são amiguinhos, são. Amiguinho não mata o outro, né? Não sai para comer pizza junto, certo? É isso? Então é conflituoso, tem discordância, tem debate. Diz o texto, não sei se isso ainda é assim, mas diz o texto que não é nada bom. Número 5 agora, o senhor está numerando as perguntas? Número 5. Número 5. Tá, por que eles não se entendem? Por causa disso tudo aí que o senhor falou. Não falei nada. Eles Eu não só se disse que estava entendem. no texto. Eles não se entendem mesmo, já desde a antiguidade. Não, eu quero saber por que eles não se entendem. Não perguntei se eles se entendem ou não. Essa foi na anterior. Deu um branco. Deixa um traço. Diz o texto que eles não se entendem porque eles interpretam o texto diferente. Essa resposta, se você tivesse colocado teologicamente, aí tudo bem. Uhum. Essa resposta que o senhor deu na anterior caberia mais nessa. Ok. Pergunta número 6 agora. 6. A Bíblia inaugurou uma invenção. A Bíblia inaugurou uma invenção? Sim. Criação do mundo, a criação... A Bíblia inaugurou o mundo? Não, Existiu. Primeiro inaugurou. veio a Bíblia, depois inventaram o planeta. Foi? É criação. Não, isso aí não, inaugurou. A Bíblia inaugurou uma invenção. Por exemplo, quando eu comprei o liquidificador, a primeira coisa que eu fiz nele, eu inaugurei meu liquidificador fazendo uma vitamina de abacate, né? Então, a Bíblia inaugurou qual invenção? Deixa um traço, né? Ora, para fazer Bíblia tem que ter impressora, seu Zé Carlos. Tem que ter uma impressora. Então, quando inventaram a impressora, a Bíblia inaugurou ela. O primeiro livro que foi impresso na impressora, quando inventaram a imprensa, né? A gráfica, foi a Bíblia. Foi o primeiro livro impresso do mundo. Interessante. Tá? No papel, né? Antes do papel, ela já era impresso em outra coisa. Era escrita em outra coisa. Em quê? Ela é ou era escrita? Pergunta. Era. Ninguém mais escreve nisso hoje. Ela era escrita em pergaminhos, né? Papiros. Escreve aí, papiros e pergaminhos, 10 pontos. Essa é a número 7, né? 7. Número 8. Colocou 10 pontos? 10. Papiros e pergaminhos que ele escreveu? Não. Tem que escrever a resposta e tem que colocar o ponto. Senão, quando a gente for conferir, não sei, né? Uhum. Tá, número 8. Quem inventou a gráfica? Quem inventou a gráfica? Não, fugiu. Deixa um traço, foi Gutenberg. Não escreve Gutenberg, deixa só um traço, não lembrei, tá? Uhum. Número 9. Em que ano Gutenberg inventou a gráfica? Em que ano Gutenberg inventou a gráfica? É escrito no terceiro parágrafo.
Foi onde o senhor parou. Foi... Nossa, agora me fugiu o número aqui. Deixa um traço, né? O senhor procurou seu suplemento, o senhor precisa dos suplementos, né? Só estou tomando... O senhor já entendeu que o senhor precisa, né? Sim. Então, eu lhe indiquei o ginkgo biloba, eu lhe indiquei o complexo B concentrado, eu lhe indiquei, mas não é só isso, não, tem que tomar eles juntos, né? Eu lhe indiquei o DHEA, né? Eu lhe indiquei o magnésio trionato, que ajuda a equilibrar as funções neurológicas. Então, tudo isso aí é muito bom para melhorar a memória, no seu caso específico, né? Eu estou tomando o ginkgo biloba e o complexo B. O DHEA... Já melhora a circulação, né? Melhora a circulação. O DHA também é bom, não só o DHEA, que é o DEA, né? Mas o DHEA, que é o ômega 3, também é bom. Isso. Eu vou precisa, tá? No seu caso, não é um suplemento, o senhor está precisando. Então, dá para notar pelas aulas que o senhor já fez que o senhor tem uma deficiência aí nutricional, não é só concentração. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade no método, às vezes a pessoa tem uma dificuldade no psicológico, ela não está vivendo um momento legal, está passando por uns problemas, e às vezes ela tem uma dificuldade no fisiológico, o cérebro está precisando de uns suplementos de reposição hormonal, está precisando de energia, está precisando de metabolizar melhor, né, a glicose, né? Ou seja, o oxigênio, né? Então, no seu caso, você não está tendo mais, você já está treinando, né? Então, mas deu para ver que o exercício do livro foi muito mal feito essa semana. Né? O senhor não está pegando o parágrafo, explicando direitinho, em voz alta, tá? Estou. Mas não só que tá, assim, retenção... eu vou dizer assim para o senhor, duvido. Mas só que eu não consigo. É isso que o senhor falou, que às vezes tem texto, tem parágrafo que eu consigo interpretar ele. Se não consegue, significa que não foi feito. Se não foi feito, o senhor não evolui. Tem uns que eu consigo, agora outros não. Não sei se é porque tem muitos. O senhor tem que trocar o livro até conseguir um livro que chegue no seu nível. Foi o que eu disse na aula passada. Se não tiver conseguindo nesse livro, troca o livro. Tá? O que vai fazer o senhor melhorar é a suplementação e conseguir explicar o parágrafo na hora que o senhor estiver lendo. Tá? Tanto que a sua compreensão caiu da semana retrasada para essa. Número 10, né? Depois que a Bíblia foi traduzida, ela impressa, né? Para quantos idiomas ela atingiu? Ela atingiu... Aí também faltou. Aí, deixa um traço. Quantos pontos deu? Deu 4, 9, 12, 22. 22. 22 mais 5. 27. O senhor precisa levar essa mentoria muito a sério. Muito a sério. Porque o senhor está com um déficit cognitivo. Tá? Eu falo isso baseado em quê? Baseado em 20 mil horas de aulas assim, particular. Tá? Então, antigamente elas eram presenciais, hoje elas já podem acontecer assim. Né? Então, o senhor está com um déficit cognitivo. Então, leitura dinâmica para o senhor é uma necessidade, o senhor precisa. Não é só um aperfeiçoamento, um curso para melhorar, para, né, deixar a sua velocidade mais veloz. É um treinamento para poder lhe ajudar a manter a sua cognição, viu? Sim.
É o meu objetivo. É